Oi, eu sou Denilson Baniwa, sou multiartista. Aos poucos, Denilson é encoberto pelos retratos e elementos da transição inicial com o título ao centro, Maleta Conviver. A fauna e a flora brasileiras, grupos de indígenas, uma mulher negra, manifestantes, as ilustrações vão sumindo e Denilson reaparece em câmera lenta sorrindo. Ele é indígena, corpulento, tem cabelos pretos rentes, usa camiseta cinza com a inscrição Bikini Kill. Ele aproxima o rosto da tela. Um golfinho. Quando eu recebi o convite para participar do projeto do Maleta, eu escolhi dois temas muito importantes e que eu já tinha uma pesquisa realizada, que é sobre direitos humanos, direitos indígenas e direito alimentar, né? Segurança alimentar. E a partir daí eu comecei a fazer uma pesquisa do quanto alguns projetos externos às comunidades indígenas afetam a alimentação e afetam diretamente a segurança dessas populações. E aí cheguei a um tema que é a mineração ilegal próximo a territórios indígenas ou dentro de territórios indígenas, que afetam diretamente a segurança dessas pessoas, mas também a segurança alimentar. Por quê? Porque muitos dos tóxicos que são usados na mineração, no garimpo ilegal, são despejados nos rios e esses rios contaminados acabam contaminando os peixes que vão para a mesa dessas populações indígenas e ribeirinhas na Amazônia, principalmente. Então eu comecei a pesquisar dados sobre contaminação com mercúrio e com outros metais pesados. Comecei a ver reportagens que tinham sido realizadas sobre mineração e garimpo ilegal e depois pesquisar sobre que tipos de peixes são os mais contaminados nessas regiões. Eu cheguei, então, ao projeto que eu gostaria de realizar visualmente, que é usar peixes da região amazônica, combinando com esses elementos tóxicos que são jogados nos rios e provocar, talvez, no público, em quem tiver acesso ao material, um pensamento do quanto alguns alimentos podem estar contaminados, inclusive na nossa alimentação fora das comunidades indígenas, mas que a gente precisa olhar com cuidado a todo o processo de exploração, de mineração, de garimpo e olhar com cuidado também a toda a segurança das comunidades indígenas que estão desprotegidas longe das cidades. Nesse processo todo, eu acabei escolhendo fazer 7 lambe-lambes, que é uma técnica muito famosa no meio artístico e que também é muito artesanal e pode ser realizada por qualquer pessoa. Consiste, então, numa imagem impressa em papel que depois é fixada em paredes, muros, postes. Enfim, é um tipo de arte muito simples de difundir, de publicar, enfim, de distribuir. Então foram 7 peixes com 7 elementos da tabela periódica, que são elementos importantes na fabricação de objetos, mas também são elementos que são muito danosos no seu processo de retirada da natureza. Por exemplo, alumínio, o ouro, prata, enfim, e outros elementos. Nesse processo, então, eu escolhi os 7 peixes também, 7 elementos químicos, juntei num processo que a gente chama de bricolagem, que consiste em juntar elementos diversos e fazer colagens umas às outras de informações. Então tem os peixes, que são sobrepostos por símbolos desses elementos químicos, e as cores também foi baseada nesses elementos químicos. Então o alumínio vai ser um pouco mais prateado, o ouro, né, dourado, enfim, e assim por diante. E os 7 peixes escolhidos, então, foram peixes que são, em primeiro lugar, muito consumidos na região amazônica, Amazonas, Pará, e são peixes que são, a princípio, também muito populares nos rios, né? Por exemplo, bagres como pirarara, surubim, tucunaré, são desses peixes muito consumidos e muito populares
nesses lugares. Abaixo das transições, no rodapé em fundo preto, marcas: Fundação Roberto Marinho, Canal Futura, Fiesp, SESI, Senai, Fundação Bradesco, Sebrae, Globo e Itaú Social.